Eu não sou feminista porque eu gosto de homem. Eu não sou feminista. Eu acho que as mulheres devem ficar em casa e cuidar das crianças e do marido, se assim quiserem. Eu não sou feminista. Eu uso sutiã. Vamos refletir juntos sobre essas frases que a gente escuta toda hora, o tempo todo? Vem comigo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Marina Almeida, professora de inglês e de literatura, e hoje a gente vai falar sobre a crítica feminista. A gente vai ter uma introdução e também a gente vai falar sobre papéis tradicionais de gênero. Ao contrário das opiniões de muitos estudantes que estão começando no estudo da crítica literária feminista, muitas feministas gostam de homens, pensam que as mulheres devem poder ficar em casa e criar os filhos e cuidar do marido se quiserem, e, meu Deus, que surpresa, elas usam sutiã. De uma maneira amplamente definida, a crítica feminista examina as maneiras pelas quais a literatura e outras produções culturais reforçam ou enfraquecem a opressão econômica, política, social e psicológica das mulheres. No entanto, assim como fazem os praticantes de todas as teorias críticas, as críticas feministas têm muitas opiniões diferentes sobre todas as questões que sua disciplina examina. Na verdade, algumas feministas chamam esse campo de feminismos para enfatizar a multiplicidade de pontos de vista de seus adeptos e oferecem modos de pensar que opõem-se à tendência tradicional de acreditar que existe um único ponto de vista melhor. Ainda muitos de nós que somos novos no estudo da teoria feminista, tanto homens quanto mulheres, decidimos de antemão que não somos feministas, porque não compartilhamos qualquer que seja o ponto de vista feminista que consideramos mais questionável. Em outras palavras, antes mesmo de chegarmos à aula teórica, muitos de nós reduzimos o feminismo ao seu elemento mais condenável e, baseando-se nisso, a gente o rejeita. Essa atitude revela uma visão simplista, negativa, que persiste na cultura até hoje, pois é da cultura, em grande parte, a casa, o local de trabalho, a mídia e assim por diante, que reunimos os vieses antifeministas que às vezes trazemos para a nossa vida e até mesmo para a sala de aula. Para que a gente possa perceber como esse reducionismo simplório e negativo atua para nos cegar com relação à seriedade das questões levantadas pelo feminismo, vamos examinar brevemente uma das reivindicações feministas mais caluniadas. Aquela que diz que não devemos usar o pronome masculino ele para representar ambos, homens e mulheres. Para muitas pessoas, né, gente, essa afirmação sugere que elas veem a natureza das demandas feministas como triviais e até mesmo infantis, né? Tipo assim, que diferença, né, poderia fazer se a gente continuar a usar o tal do ele inclusivo para nos referirmos a membros de ambos os sexos. A gente sabe o que a gente quer dizer quando a gente faz, né, gente? É simplesmente uma convenção de linguagem que inclui homens e mulheres. Não faz diferença. Para muitas feministas, no entanto, o uso do pronome ele ao se referir a membros de ambos os sexos reflete e perpetua um hábito de ver, um modo de ver a vida, que usa a experiência masculina como padrão pelo qual a experiência de ambos os sexos é avaliada. Embora o ele inclusivo pareça representar tanto homens como mulheres, na realidade essa convenção linguística faz parte de uma tradição profundamente enraizada na atitude cultural que ignora experiências e pontos de vista das mulheres. Os efeitos prejudiciais dessa atitude podem ser vistos em várias áreas. Por exemplo, antes que a luta secular pela igualdade das mulheres finalmente surgisse nos estudos literários no final dos anos 60, as obras literárias de autores homens brancos que descreviam a experiência de um ponto de vista masculino e branco foram consideradas padrão de universalidade, isto é, representativo da experiência de todos os leitores. E a universalidade era considerada um critério de maior grandeza. Ao passo que obras de autoras brancas e negras não descreveriam a experiência de um ponto de vista masculino e branco, então elas não eram consideradas universais e, portanto, não se tornaram parte do cânone literário.
É interessante notar que a popularidade não era necessariamente considerada evidência de universalidade, já que muitas escritoras que desfrutaram de grande fama durante suas vidas não foram canonizadas. Claro, aqueles que detinham o poder não acreditavam que estavam sendo injustamente discriminatórios. Eles simplesmente acreditavam que estavam rejeitando textos literários que não eram universais. Mesmo quando escritoras brancas começaram a aparecer mais frequentemente no cânone e nos currículos universitários em meados da década de 70, elas não eram representadas em igualdade de condições com autores masculinos e brancos. Vamos falar agora sobre os papéis tradicionais de gênero. Eu ofereci esses exemplos porque eu acho que eles mostram algumas das maneiras pelas quais todos nós fomos programados para ver, inclusive eu. Eu me considero feminista e uma mulher patriarcal em recuperação. Por mulher patriarcal, eu entendo que seja uma mulher que internalizou as normas e valores do patriarcado, que podem ser definidos, em suma, como qualquer cultura que privilegie os homens ao promover papéis de gênero. Os papéis tradicionais de gênero retratam os homens como racionais, fortes, protetores e decisivos. Ao mesmo tempo que mulheres são classificadas como emocionais, irracionais, fracas, carinhosas, submissas. Esses papéis de gênero têm sido usados com muito sucesso para justificar desigualdades como a exclusão das mulheres da igualdade de acesso à liderança e posições de tomada de decisão, tanto na família, quanto na política, quanto na academia, no meio acadêmico e no mundo corporativo. Essa promoção de papéis de gênero paga aos homens salários mais altos do que o das mulheres para fazer o mesmo trabalho. Isso quando elas conseguem o emprego, E nos convence de que não somos adequadas para carreiras em determinadas áreas, como engenharia ou matemática. Muitas pessoas hoje acreditam que tais desigualdades são coisas do passado, porque ao longo do tempo medidas antidiscriminatórias e leis foram aprovadas em um esforço para garantir às mulheres igualdade salarial. Mas essas leis podem ser facilmente minadas, se não completamente contornadas. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou no dia 8 de março de 2023 um pacote de medidas pelos direitos das mulheres. E o que ganhou mais destaque foi um projeto de lei que determina igualdade salarial entre homens e mulheres. Tipo assim, gente? A gente está em 2023. Olha o atraso da pauta. O patriarcado é, portanto, por definição, sexista, que significa que promove a crença de que as mulheres são naturalmente inferiores aos homens. Essa crença na inferioridade inata das mulheres é o que chamamos de essencialismo biológico, porque é baseado em diferenças entre os sexos que são consideradas parte de nossa essência imutável como homem e mulher. Uma ilustração notável disso que eu estou falando é a palavra histeria, que deriva da palavra grega para útero, estera, e refere-se a distúrbios psicológicos considerados peculiares às mulheres e caracterizados por sentimentos super emocionais e por comportamentos extremamente irracionais. As feministas, elas não negam as diferenças biológicas entre homens e mulheres. Na verdade, muitas feministas celebram essas diferenças, mas elas não concordam que tais diferenças, como o tamanho físico, forma química, corporal, tornem os homens naturalmente superiores às mulheres. Por exemplo, mais inteligentes ou mais lógicos, mais corajosos ou melhores líderes. O feminismo, portanto, faz uma distinção entre a palavra sexo, que se refere à nossa constituição biológica como feminina ou masculina, e a palavra gênero, que se refere à nossa programação cultural como feminina ou masculina. Em outras palavras, as mulheres não nascem femininas e os homens não nascem masculinos. Em vez disso, essas categorias de gênero são construídas pela sociedade, que a gente chama de construcionismo. A crença de que os homens são superiores às mulheres foi usada para justificar e manter o monopólio masculino dos cargos de poder político e social, ou seja,
para manter as mulheres impotentes, negando-lhe os meios educacionais e ocupacionais de aquisição econômica, política e de poder social. A posição inferior ocupada por muito tempo pelas mulheres no sistema patriarcal foi produzida culturalmente, não biologicamente. Por exemplo, é uma suposição patriarcal e não um fato que mais mulheres do que homens sofrem de histeria. Mas porque foi definido como um problema feminino, o comportamento histérico em homens não é diagnosticado como tal. Em vez disso, será ignorado ou a ele será dado um outro nome menos prejudicial, como falta de temperamento. Claro, nem todos os homens aceitam a ideologia patriarcal. Estes são frequentemente ridicularizados por homens e mulheres patriarcais, já que são vistos como fracos ou pouco masculinos, como se a única maneira de ser um homem deveria ser um homem patriarcal. Eu me considero uma mulher patriarcal em recuperação porque eu fui programada socialmente, como a maioria das mulheres e homens, para não ver as formas pelas quais as mulheres são oprimidas por papéis de gênero. Eu digo que estou me recuperando porque eu aprendi a reconhecer e a resistir a essa programação. Para mim, tal reconhecimento e resistência sempre exigirão muito esforço. Não apenas porque eu internalizei o sentimento patriarcal, mas porque essa programação continua a afirmar-se no meu mundo, em filmes, em programas de televisão, em livros, em revistas, em anúncios publicitários, nas atitudes de amigos, de conhecidos, de familiares. O ponto aqui, gente, na verdade é bastante simples. O patriarcado exerce continuamente forças que minam a autoconfiança das mulheres e sua assertividade. Daí que esse mesmo sistema aponta para a ausência dessas qualidades como prova de que as mulheres são naturalmente e, portanto, corretamente anuladas, desimportantes, inferiores e submissas. Para citar um exemplo semelhante de programação patriarcal, as meninas foram, e algumas ainda são, informadas no início de seus estudos que não sabem matemática. Se não dito explicitamente em palavras por pais, professores ou amigos, é percebido pela linguagem corporal, tom de voz e expressão facial de adultos e colegas. Aí, a sociedade aprende que as meninas não sabem matemática. E, além disso, que essa deficiência realmente não importa, porque a maioria delas não vai precisar de matemática mais tarde na vida. Na verdade, as meninas são muitas vezes recompensadas por falharem em matemática. Elas recebem simpatia imediata, mimos e outras recompensas debilitantes. Se as meninas conseguem se sair bem em matemática, apesar desses obstáculos, elas são consideradas exceções à regra, o que, do ponto de vista de uma criança, geralmente significa que ela é esquisitona. Em suma, as meninas são programadas para falhar. Então, a mentalidade patriarcal aponta para as pontuações mais baixas das meninas em matemática e o seu fracasso como prova de que elas são biologicamente inadequadas para esses estudos, dada a relação estreita entre matemática e lógica e as crenças sexistas que sugerem que as mulheres são menos lógicas do que homens. Em outras palavras, o patriarcado cria o fracasso que então usa para justificar suas suposições sobre as mulheres. Por ser uma mulher patriarcal em recuperação, eu também estou ciente das maneiras pelas quais os papéis patriarcais de gênero são destrutivos, tanto para os homens quanto para as mulheres. Por exemplo, como os papéis tradicionais ditam que os homens devem ser fortes, fisicamente poderosos e emocionalmente estoicos, eles não devem chorar, porque chorar é considerado um sinal de fraqueza, um sinal de que alguém foi dominado pelas emoções. E, por razões semelhantes, é considerado pouco masculino que os homens demonstrem medo ou dor para expressar sua simpatia por outros homens. Expressar simpatia ou qualquer sentimento amoroso é especialmente um tabu, porque o patriarcado assume que apenas as formas mais mudas e estoicas, ou barulhentas e juvenis, de ligação masculina são livres de conotações homossexuais.
Além disso, os homens não podem falhar em nada que eles tentem fazer, porque o fracasso em qualquer domínio implica fracasso na masculinidade. A falha em fornecer suporte econômico adequado para a família é considerada o fracasso mais humilhante que um homem pode experimentar, porque significa que ele falhou no que é considerado seu papel biológico de provedor. O imperativo para os homens de ter sucesso econômico tornou-se uma situação de extrema pressão no mundo contemporâneo. Porque para ser um homem de verdade, nos dias de hoje, é preciso ter uma casa e um carro mais caros do que os do pai, do que os dos irmãos, do que os dos amigos. E se os homens não alcançam essas metas econômicas irrealistas estabelecidas, então eles devem sinalizar a sua masculinidade em alguma outra área. Então eles devem ser os mais sexualmente ativos, ou pelo menos fazer os outros acreditarem que são, ou serem capazes de beber mais álcool, ou de demonstrar mais raiva. E não é surpreendente nesse contexto que a raiva e outras formas de violência são as únicas emoções permitidas e até encorajadas nos homens, pois a raiva é um meio muito eficaz de bloquear o medo e a dor que não são permitidos. E a raiva geralmente produz o tipo de comportamento agressivo associado ao comportamento patriarcal. Quando aqui eu me refiro à programação masculina é por duas razões. Eu gostaria que os homens que estão vendo este vídeo percebam no feminismo um potencial para aprender muito sobre si mesmos, bem como sobre mulheres. E eu gostaria que os espectadores de ambos os sexos que estão assistindo esse vídeo reflitam que, mesmo quando pensamos que estamos falando sobre homens, também estamos falando sobre mulheres, porque no patriarcado, tudo o que diz respeito aos homens implica algo geralmente negativo sobre as mulheres. Como, por exemplo, a gente pode notar que todos os comportamentos descritos anteriormente, os comportamentos proibidos aos homens, que são considerados femininos, isto é, inferiores, abaixo da dignidade, da masculinidade. Homens e até meninos, garotinhos que choram, são chamados de maricas. E o que é o maricas segundo o dicionário? Disse do indivíduo do gênero masculino que se comporta com modos tradicionalmente associados ao feminino, ou aquele que é dado a ter medo, que facilmente se acovarda. Claramente, um dos ataques verbais mais devastadores aos quais um homem pode ser submetido é ser comparado a uma mulher. Assim, ser um homem real na cultura patriarcal exige que se mantenha qualidades femininas desprezadas. Lembrando que a homossexualidade é incluída na lista de comportamentos femininos, porque apesar da existência abundante de muitos homens homossexuais tidos como masculinos, o estereótipo do homossexual é um homem com comportamentos femininos. Este fenômeno implica na premissa de que sempre que o patriarcado quiser minar um comportamento, o definirá como feminino. Vamos lembrar também que o conceito patriarcal de feminilidade, que está ligado à fragilidade, à modéstia, à timidez, enfraquece as mulheres no mundo real. Não é feminino ter sucessos nos negócios, ser extremamente inteligente, ganhar muito dinheiro, ter opiniões fortes ou fazer valer os seus direitos. Para ilustrar brevemente os efeitos debilitantes dos papéis patriarcais de gênero em ambos, homens e mulheres, considerem a história da Cinderela. As feministas há muito tempo apontam que o papel de gênero interpretado por Cinderela, papel este que o patriarcado impõe ao imaginário das meninas, ele é destrutivo porque iguala feminilidade com submissão, encoraja mulheres a tolerar o abuso familiar, a esperar pacientemente para ser resgatada por um homem e veem o casamento como a única recompensa desejável pela conduta correta. Pelo mesmo símbolo, no entanto, o príncipe encantado, esse papel do príncipe encantado que exige que os homens sejam salvadores, ricos e responsáveis por fazerem suas mulheres felizes para sempre, é um papel destrutivo para os homens porque promove a crença de que eles devem ser incansáveis, superprovedores, sem necessidades emocionais.
E, infelizmente, a noção de uma crítica feminista dos contos de fada tem sido alvo de zombaria por parte de alguns que oferecem versões politicamente corretas dos contos de fadas clássicos, a fim de mostrar os extremos supostamente ridículos a que as feministas e outros descontentes nos conduzem. Só que leituras feministas de contos de fadas podem, de fato, oferecer um maravilhoso meio para ilustrar as maneiras pelas quais a ideologia patriarcal informa o que parece ser até mesmo a mais inocente das nossas trivialidades. Considere, por exemplo, as semelhanças entre Branca de Neve e os Sete Anões, Bela Adormecida e, claro, a Cinderela. Em todos os 3 contos, uma linda e doce jovem, pois as mulheres devem ser bonitas, doces e jovens, se quiserem ser dignas de admiração romântica, é resgatada, pois ela é incapaz de se resgatar, a si mesma, de uma situação terrível por um jovem arrojado que a leva para se casar com ele e vivem felizes para sempre. A trama, portanto, implica que o casamento com o homem certo é uma garantia de felicidade e a recompensa adequada para uma jovem de boa conduta. Em todos os 3 contos, as principais personagens femininas são estereotipadas como boas meninas, gentis, submissas, virginais, angelicais, ou meninas más, violentas, agressivas, mundanas, monstruosas. Essas caracterizações implicam que, se uma mulher não aceita o seu papel de gênero patriarcal, então o único papel que resta a ela é o de um monstro. As garotas más, que no caso aqui seriam a rainha má em Branca de Neve, a fada má na Bela Adormecida e a madrasta e as meias-irmãs perversas em Cinderela, são também vaidosas, mesquinhas e ciumentas, enfurecidas porque não são tão bonitas quanto a personagem principal, ou, no caso da fada má, porque ela não foi convidada para uma festa. Tais motivações implicam que, mesmo quando as mulheres são más, suas preocupações são triviais. Em 2 das histórias, a jovem donzela é despertada de um estado mortal pelo beijo potente do futuro amante. Esse final implica que a jovem patriarcal adequada é a sexualmente adormecida, até que ela desperte pelo homem que a reivindica. Poderíamos analisar melhor esses contos e a gente também poderia analisar outras histórias, mas o ponto aqui é ver o quão difundida é a ideologia patriarcal e como ela pode nos programar sem o nosso conhecimento, sem o nosso consentimento. Percebe-se que a ideologia patriarcal sugere que existem apenas 2 identidades que uma mulher pode ter. Se ela aceitar o seu papel de gênero tradicional e obedecer às regras patriarcais, é considerada uma boa menina. Se não, é considerada uma menina má. Esses 2 papéis, também referidos como Madonna e prostituta, anjo e puta, se referem às mulheres apenas em termos de como elas se relacionam com a ordem patriarcal. Claro, o conceito de meninas boas e meninas más pode se alterar um pouco de acordo com o tempo e o lugar em que vivem, mas é o patriarcado que os definirá, porque ambos os papéis são projeções do desejo masculino patriarcal. Por exemplo, o desejo de possuir mulheres valiosas, adequadas para serem esposas e mães, o desejo de controlar a sexualidade das mulheres para que a sexualidade dos homens não seja ameaçada de forma alguma, e o desejo de dominar em todos os assuntos financeiros. Esse último desejo é bem servido pela ideologia patriarcal que considera certos tipos de trabalho impróprios para meninas boas. Uma ideologia que forçou muitas escritoras na Inglaterra vitoriana a publicar seus trabalhos sob pseudônimos masculinos, e isso fazia com que escritoras de ambos os lados do Atlântico acomodassem sua arte às expectativas patriarcais. De acordo com a ideologia patriarcal em pleno vigor na década de 50, meninas más violam as normas sexuais patriarcais de alguma maneira. Elas são sexualmente ousadas em aparência ou comportamento, ou elas têm vários parceiros sexuais. Os homens dormem com meninas más, mas não se casam com elas. As meninas más são usadas e depois descartadas, porque elas simplesmente não merecem mais do que isso.
elas não são boas o suficiente para levar o nome de um homem ou ter seus filhos legítimos. Esse papel é apropriado apenas para uma menina boa. A boa menina é recompensada por seu comportamento ao ser colocada em um pedestal pela cultura patriarcal. A ela são atribuídas todas as virtudes associadas ao patriarcado, como feminilidade e domesticidade. Ela é modesta, ela é despretensiosa, é abnegada, é carinhosa, ela não tem necessidades próprias, pois fica completamente satisfeita em servir a família. Às vezes, ela pode ficar triste com os problemas dos outros e frequentemente se preocupa com aqueles sob os seus cuidados, mas ela nunca fica com raiva. Na cultura vitoriana da Inglaterra, ela era o anjo da casa. Ela fez da casa um porto seguro para ela e para o marido, onde poderia fortalecer-se espiritualmente antes de retomar as atividades diárias e onde estava sempre disponível para os seus filhos, já que poderiam receber orientação moral necessária para eventualmente assumir os seus próprios papéis tradicionais na vida adulta. O que há de errado em ser colocada em um pedestal? Bom, por um lado, os pedestais são pequenos e deixam muito pouco espaço para a mulher fazer qualquer coisa além de cumprir o papel prescrito. Por exemplo, para permanecer em seu pedestal vitoriano, a menina boa teve que permanecer desinteressada em atividades sexuais, exceto para fins de procriação legítima, porque acreditava-se que não era natural que as mulheres tivessem desejo sexual. Na verdade, esperava-se que as mulheres achassem o sexo assustador ou repugnante. E pedestais são instáveis, né, gente? Alguém pode facilmente cair de um pedestal e quando uma mulher cai, ela é punida. Na melhor das hipóteses, ela sofre autorrecriminação por sua inadequação ou antinaturalidade. Sofre punição física ou psicológica da comunidade, do marido, o que até relativamente pouco tempo era incentivado por lei e costume e que ainda é tacitamente tolerado por um sistema de justiça ineficaz e cúmplice. De qualquer maneira, o patriarcado trata as mulheres, quaisquer que sejam seus papéis, como objetos. As mulheres existem de acordo com o patriarcado para serem usadas sem consideração de suas próprias perspectivas, sentimentos ou opiniões. Afinal, do ponto de vista patriarcal, as perspectivas, sentimentos e opiniões das mulheres não contam a menos que estejam em conformidade com os do patriarcado. E na cultura americana, por exemplo, de classe média em ascensão, muito importada pelo Brasil, que a gente só importa coisa ruim dos Estados Unidos, é uma coisa impressionante. A mulher no pedestal é aquela que concilia com sucesso uma carreira e uma família. O que significa que ela está sempre linda e pronta no escritório e na mesa do café da manhã. E nunca está cansada demais depois do trabalho para preparar o jantar, para limpar a casa, para atender todas as necessidades dos seus filhos e agradar seu marido na cama. Em outras palavras, os papéis patriarcais de gênero não foram eliminados pela entrada das mulheres modernas no mercado de trabalho dominado pelos homens. Mesmo que algumas dessas mulheres agora ocupem cargos que costumavam ser tradicionalmente masculinos. Muitas dessas mesmas mulheres ainda estão vinculadas a papéis de gêneros patriarcais em casa, além de cumprir seus objetivos de carreira. Além disso, a persistência de atitudes repressivas em relação à sexualidade feminina é ainda visível em nossa língua hoje. Por exemplo, usamos a palavra negativa puta para descrever uma mulher que dorme com vários homens, enquanto usamos a palavra positiva garanhão para descrever um homem que dorme com várias mulheres. Embora a moda feminina tenha mudado radicalmente desde o século XIX, as roupas consideradas mais femininas ainda promovem a ideologia patriarcal. Por exemplo, os espartilhos apertados usados pelas mulheres no século XIX as impediam de obter oxigênio suficiente para estarem fisicamente ativas. Por isso, elas frequentemente experimentavam falta de ar ou pequenos desmaios, considerados muito femininos. O sistema patriarcal da época usou disso para sugerir que as mulheres eram muito frágeis e emotivas para participar do mundo de um homem.
Analogamente, um dos estilos de roupa mais femininos para a mulher de hoje é a saia justa e o salto alto, que criam uma espécie de andar feminino, ao mesmo tempo que exclui uma corrida, por exemplo, simbolicamente semelhante à capacidade física limitada imposta pelo espartilho do século XIX e também semelhante ao acesso do desejo masculino ao corpo feminino que esses dois tipos de trajes impõem. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de introdução e de papéis tradicionais de gênero. No próximo a gente vai continuar. Bom, deixe seu like se você gostou, deixe também suas dúvidas, críticas e sugestões e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Até lá, um grande beijo, tchau, tchau!